Olá, meus irmãos, a graça e a paz. O nosso devocional de hoje é Fixe seus olhos em Deus. O texto está em Números capítulo 20, versículo 10, que diz assim: Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: Escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? É fácil ver por que Moisés ficou tão frustrado com o povo hebreu. Eles tinham um coração tão duro e tão fraco na fé que Moisés perdeu a paciência e ficou muito zangado com eles. Mas, ainda assim, cada vez que Moisés tirava seu foco de Deus, algo lhe custava. Quando ele quis ajudar seu povo, tomando o problema em suas próprias mãos, passou os próximos 40 anos pastoreando ovelhas no deserto, que é aquele episódio, né, que ele mata aquele egípcio, né, o soldado egípcio. Desta vez, seu comportamento impetuoso lhe custou a oportunidade de entrar na terra prometida, né? Números capítulo 20, versículo 12, vai dizer que por causa desse momento em que Moisés ele fere a rocha, né? Ele bate na rocha ali de Meribá e aquela rocha ela jorrava água para o povo, né? Então aquela rocha era o próprio Cristo, era uma representação de Jesus, né? Jesus é a fonte da água viva. Então aquela rocha que jorrava água para o povo ali no deserto era uma representação, prenúncio do próprio Jesus, né? Ele vai dizer que ele é uma fonte de água viva, aquele que bebe dele jamais terá sede, né? É interessante que todas as vezes que a gente medita, né, nesse episódio, quando Moisés, né, aconteceram duas vezes. Na primeira vez, Deus disse para ele tocar com o cajado numa rocha, né? E a rocha, ela começa a jorrar água, né? Nessa segunda vez, ele fica bravo, ele fica irado. E aí ele fere a rocha, né? De uma forma muito agressiva, ele bate na rocha e a rocha começa a jorrar água, né? E é por causa disso que Moisés ele é impedido então de entrar na terra prometida, né? E é interessante que toda vez que a gente pensa nesse episódio da rocha, a gente pensa que a água que saía da rocha ali, era uma bica, né? Apenas um fluxo ali de água, né? Mas não, você imagina, milhões de pessoas estavam ali, né? Milhões de pessoas, crianças, né? Alguns dizem que aproximadamente haviam ali 3 milhões de pessoas, né? Entre adultos, mulheres, crianças, jovens, velhos, né? Então, imagina a quantidade de água necessária para saciar a sede de todo aquele povo, né? Não somente a sede do povo, mas dos animais. Imagina a quantidade de água. Então, quando essa rocha ela começava a brotar água, ela jorrava mesmo. Devia ser um espetáculo, né? Um negócio maravilhoso, né? Uma torrente de água muito forte, né? Capaz de saciar a sede de todo aquele povo. Então, nesse momento, Moisés ele é crucial para ele, né? Porque por causa dessa atitude, ele não entra na terra prometida. Em sua frustração pela irreverência do povo, Moisés acabou cometendo o mesmo pecado de abertamente desobedecer às instruções de Deus. Moisés permitiu que sua atenção estivesse focada no comportamento das pessoas, em vez de estar focada na atividade de Deus. Então, Moisés ele tira os olhos de Deus, né? Esse é o tema da reflexão de hoje, né? Ele para de olhar para o Senhor, né? Ele tira os seus olhos de Deus e começa a focar nas pessoas, na rebeldia das pessoas, na teimosia das pessoas, né? Ele começa a focar demais nos problemas ali que ele estava enfrentando, né? Com aqueles rebeldes, com aqueles desobedientes, com aqueles murmuradores, né? E a partir deste momento que ele deixa de olhar para Deus e ele passa a olhar para a carne, para a humanidade, para a atitude das pessoas,
ele se aborrece, ele se irrita e ele comete esse erro, né, de desobedecer a Deus. Deus não havia dito para ele ferir a rocha, né? Isso pode acontecer com você da mesma maneira. Deus tem colocado pessoas ao seu redor que precisam que você ministre a elas. Entretanto, você não poderá ajudá-las de forma apropriada a menos que esteja focado em Deus, em primeiro lugar. Se você se concentrar nas pessoas, nas suas fraquezas, na sua desobediência, na sua falta de fé ou na sua teimosia, ficará rapidamente frustrado. Você poderá, como Moisés, cometer os mesmos pecados que está condenando. Se, no entanto, seus olhos estiverem fixos no Santo Deus, você se tornará mais com ele, gracioso, perdoador, longânimo e reto. Quando o comportamento de um amigo lhe desapontar, vá imediatamente ao Senhor, busque discernimento, o que Deus está desejando fazer na vida de seu amigo, em vez de se concentrar no pecado dele. Então você terá a força, a sabedoria e a paciência que precisa para ajudá-lo da forma como Deus deseja, né? Então, essa história de Moisés, né, que ele fica irado, ele fica frustrado, né? E ele desconta ali na rocha, né, que era a representação de Cristo. Essa história, ela é muito apropriada, né? E pode acontecer também com a gente. Quantas e quantas vezes nós tiramos os nossos olhos do Senhor e colocamos nas pessoas, no problema das pessoas, né? No comportamento das pessoas que nos aborrece, que nos entristece. E quantas vezes nós cometemos as mesmas atitudes de Moisés, né? O que Moisés fez? Moisés não honrou a Deus no meio do povo. Moisés não santificou a Deus diante do povo, né? Deus ele vai dizer isso para Moisés: você não me santificou, Moisés. Essa atitude não é a atitude que você deveria ter, né? Você cometeu o mesmo pecado do povo, né? A desobediência, você agiu, né, na carne, você agiu nas suas emoções, né? Então você não me santificou diante do povo, né? E quantas vezes nós também, assim como Moisés, não santificamos a Deus diante das pessoas, né? Quantas e quantas vezes nós agimos como as pessoas estão agindo. Nós estamos cometendo os mesmos erros das pessoas que nós tanto criticamos e tanto condenamos, né? Então nós precisamos ter uma atitude diferente, olhando sempre para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Nós só poderemos ajudar as pessoas na sua fraqueza espiritual, na sua desobediência, na sua teimosia, na sua murmuração. Nós só podemos ajudar as pessoas a sair desses ambientes, né? Se nós estivermos com os nossos olhos fixos no Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida nesse dia.